Eu acho que a escolha do nome do Fred Luiz é extraordinária. Acho o primeiro gol a favor da gestão Augusto Melo em muito tempo. Mas não está fechado. Não está fechado. O Fred Luiz passou o dia ontem no Rio de Janeiro e deve ter reuniões nessa semana. Ele vai precisar entender. Na verdade, estou falando com quem está dentro do Corinthians. O Corinthians quer ter o Fred Luiz. O Fred Luiz, por que é extraordinário? Porque o Fred Luiz é a própria reestruturação financeira do Flamengo. Claro que passou muito pelo Eduardo. É claro que o Rodolfo Landim faz uma gestão primorosa do ponto de vista econômico, esportivo também. Mas quem começou essa reestruturação financeira foi o Fred Luiz. Inclusive freando o Vanderlei Luxemburgo lá atrás, quando era para contratar jogadores, e ele disse: não. Parou, secou, não tem mais torneira aberta. Só que tem uma série de ajustes para fazer esse contrato. É possível que se faça um contrato por um período de transição com cláusula de saída. Ou seja, você faz um contrato de experiência de 3 meses e se perceber que não tem respaldo, que não tem condição de fazer o trabalho, tem cláusula de saída especificada. Com multa. Não sei, tem que analisar como é que vai ser esse contrato. Mas não está sacramentado. A gente até deu no sábado que estava fechado, mas não está ainda. Acho que vai acontecer. Acho uma escolha extraordinária. Diferente do Marcelo Paes, o Fred Luiz não tem um papel político, ele tem um papel de planejador do macroeconômico do Corinthians para os próximos 10 anos. E pode ser muito positivo, mas não está sacramentado, até por um detalhe. Todo mundo está com medo da gestão Augusto Melo. Seja jogador para chegar no Corinthians para jogar, seja dirigente para ser contratado. E tem essa informação também que o Carlos Miguel cumpriu a suspensão contra o Internacional, né? Ia jogar contra o Atlético Paranaense, mas aí pediu para não jogar por dores no tornozelo. E agora o Antônio Oliveira disse que ele não joga mais pelo time. Olha só o que o Antônio Oliveira falou. Não, o Carlos Miguel não joga mais no Corinthians, portanto, e nessa perspectiva, falo como líder deste grupo, portanto, e já o disse e já falei antes na entrevista rápida no pré-jogo, de que só está aqui no clube quem quer, quem o faz de uma forma apaixonada e quem é comprometida, porque isto não é um clube qualquer, e muitos que hoje tomam essa posição deviam perceber o sonho de muita gente poder representar um dos maiores clubes do mundo. Portanto, nessa perspectiva, digo-lhe já que incomoda-me e as atitudes serão tomadas e o Carlos Miguel não jogará mais pelo Corinthians. Perrone, bom dia, que bom ter você aqui com a gente. Temos bastidores dessa irritação, por que eles ficaram tão bravos, que a diretoria e o técnico ficaram tão bravos com o Carlos Miguel? Bom dia, Domi, PVC, André. Olha, assim, eu sei mais ou menos ali, basicamente o que ele está dizendo na entrevista, né? Que os caras acharam, não sentiram que ainda existia um engajamento dele com o clube. Agora, na minha opinião, essa atitude já deveria ter sido tomada antes, né? Eu acho que é muito complicado você colocar um jogador que está negociado, ainda mais um jogador que quer sair do clube, que já deixou claro e que está esperando só o trâmite burocrático, colocar um cara desse para jogar por uma questão de concentração, né? Tudo bem, o Carlos Miguel jogou nessa situação, foi bem, não comprometeu, mas eu acho que aí a responsabilidade maior é do treinador, que já deveria... Eu acho que ele demora para tomar essa atitude. Ele poderia ter tomado essa atitude antes. Ele também colocou o Moscardo, que também não vai ficar, e colocou contra o São Paulo, né? E acho que não foi bem. Então, assim, eu não entendi. Eu vejo uma mudança de rota dele, né? Ele poderia ter tomado essa atitude antes. Eu acho que ele se irritou. O que aconteceu foi o seguinte... O Carlos Miguel tinha um compromisso de jogar 8 partidas até ir embora em julho para o Nottingham Forest. Então, nesse cenário, do ponto de vista técnico, o Carlos Miguel seria melhor do que o Donelli. E aí o Carlos Miguel não cumpriu a palavra. Ele não cumpriu o que tinha acordado com o Augusto Melo e com o Antônio Oliveira. E o Antônio Oliveira se incomodou profundamente com isso. Então, acho que tem uma razão da irritação dele.
Agora, é uma coisa que o Perrone vai se lembrar, e me lembrou muito a declaração do Antônio Oliveira que eu ouvi na hora. Me lembrou muito do Luxemburgo com o Beluso, em 2009, porque em 2009 teve um episódio de indisciplina do Keirson, e o Vanderlei disse, o Keirson anunciou a punição para o Keirson. E o Beluso deu um pito público no Luxemburgo dizendo, essas questões disciplinares, quem resolve é a diretoria. E aí o Keirson se atrasou para um treino, ou não lembro exatamente o que aconteceu num treino do Keirson com o Luxemburgo. E o Luxemburgo foi para a coletiva e disse, o Keirson não joga mais no Palmeiras. E o Beluso falou, eu já tinha dito publicamente, o presidente sou eu. Quem decide quem joga e quem não joga é o presidente. O Luxemburgo não é mais técnico do Palmeiras. E demitiu o Luxemburgo por essa razão, em 2009. Então, me lembrou muito. É claro que o Antônio Oliveira pode ter o aval do Augusto Melo, o Augusto Melo pode também estar aborrecido com o Carlos Miguel e dizer que o Carlos Miguel não joga mais pelo Corinthians. E acho que não vai jogar mais mesmo, porque ele está negociado com o Nottingham Forest. Então, ponto. Vai embora. Agora, o que eu acho que aconteceu foi que o Oliveira ficou bravo com a, entre aspas, quebra de compromisso do Carlos Miguel. O Matheus Donelli, que não tem muito a ver com essa história de bastidor, fez a parte dele, né, Hernan? Defendeu bem, 22 anos, caiu com essa vaga no colo aí. E ele falou um negócio legal que eu achei interessante, pelo menos, que ele recebeu uma mensagem do Cássio, né, antes dos jogos. Interessante também, né, essa relação deles. O Cássio e o Donelli, eles têm uma relação como se fosse assim, não vou dizer pai e filho, mas é como se fosse de irmão mais velho. O Cássio sempre teve muito cuidado com o Donelli. Internamente no Corinthians, o Cássio sempre falou, vamos preparar o Donelli para ele ser o goleiro do Corinthians, para ele me substituir aqui, aquela coisa toda. Tem uma foto que é muito emblemática, que o próprio Donelli já postou. O Donelli, muito criança, molequinho, 8 anos, ele chega no Corinthians aos 8 anos. Numa loja oficial do Corinthians, no Parque São Jorge, num evento com atletas, o Cássio já era o Cássio do Corinthians, né? O goleiro que todo mundo respeitava e tudo mais. E aí depois ele faz o antes e o depois. E quando o Donelli passa para o profissional, ele é o terceiro goleiro, ele começa, era o Walter, o reserva imediato. Ele começa a treinar com o elenco profissional, e aí ele posta essa foto. E ele e o Cássio têm uma relação muito, muito, muito próxima. O Cássio sempre foi muito religioso, ele puxava uma roda de aquela coisa de oração e tal, com os jogadores, com os evangélicos do time e tal, e o Donelli começou a frequentar também essas rodas de orações. Então, há uma proximidade assim muito grande do Cássio com o Donelli, e o Cássio tem sido importante nesse momento em que Donelli pode ser titular do Corinthians e deve ser titular do Corinthians, mesmo contratando um goleiro, o Donelli vai ser testado, e para ele tirar essa coisa de que ninguém confia no Donelli, o Donelli não é confiável, não é goleiro para o Corinthians. Então o Cássio tem ajudado muito ele, mesmo estando hoje no Cruzeiro. Boa. E aí, falando ainda de Corinthians, daqui a pouco a gente vai falar da polêmica da matéria do Fantástico, todos esses bastidores políticos e de detetives, mas vamos passar também um pente fino no mercado do corintiano, André Hernan? O mercado do Corinthians ele está complicado. Hoje de manhã eu falei com uma fonte que inclusive estava ajudando na negociação do Wallace com o Corinthians. O Corinthians já tinha até um plano para fazer o pagamento de 8 milhões de euros, um pouquinho menos, tinha metas ali e tal, mas no primeiro momento ia ser menor esse valor, no fixo, no caso, e o Corinthians iria fazer o parcelamento em 6 vezes do Wallace. Só que aí as conversas não foram avançando. No final de semana, bem no finalzinho da semana, ali na sexta-feira, entre quinta e sexta-feira, o Alexandre Matos fecha o Matheus Henrique na Itália e depois... ali mesmo na Itália, se reúne e fecha a contratação do Wallace. Por quê? Porque a condição de pagamento do Cruzeiro era muito melhor do que a do Corinthians. E querendo ou não, toda essa questão extra-campo, notícias de que acontece no Corinthians, isso afasta e esfria o mercado, tem esfriado. Eu converso com muitas pessoas de mercado que me dizem, a situação do Corinthians, a bagunça que está o Corinthians, afasta, as pessoas têm dúvida de
ir ou não jogar no Corinthians. Não estou dizendo que é o caso do Wallace, porque o Wallace estava negociando com o Corinthians, mas a proposta do Cruzeiro foi melhor. Aí é uma questão de mercado e de perspectiva também do Cruzeiro, que é hoje um time que daqui para frente vai brigar muito por títulos, ou vai voltar a brigar por títulos. Mas o mercado, de fato, a situação do Corinthians afasta o Corinthians do mercado da bola e tá difícil, apesar do Augusto Melo ter prometido publicamente ali para os Gaviões e para todo mundo que estava gravando ali 4 reforços e reforços de peso. Esse é um outro E por que bastidor. tá tão difícil? Desculpa, Dom. Esse é um outro bastidor da história do CEO. Uma coisa que foi discutida, está sendo discutida. Cara, quando você diz que você precisa de 4 reforços de peso, isso é experiência lá do Flamengo, lá de trás. Você está dizendo que o cara que está no elenco não serve. Isso é ensinamento do Flamengo em 2013, que tinha o Fred Luiz como CEO. Não é de agora, mas é daquela época.